Olá, boa noite. A Receita Federal liberou hoje as restituições do quinto lote do Imposto de Renda 2013, ano base 2012. Serão pagos R$ 1,5 bilhão só neste mês, incluindo os lotes residuais. As consultas podem ser feitas no site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. Pessoas com mais de 65 anos têm prioridade no recebimento da restituição, assim como deficientes físicos e portadores de doenças graves. Na sequência, os pagamentos são liberados por ordem de recebimento da declaração. No Brasil, apenas 1% das empresas sai da recuperação judicial. É o que revela um levantamento realizado pela Corporate Consulting, juntamente com o escritório de advocacia Moreira Salles. Esse índice é bem inferior aos Estados Unidos, por exemplo, onde cerca de 30% das empresas conseguem emergir da crise sem ir à falência. Desde 2005, quando a Lei de Recuperação Judicial foi criada para substituir a antiga concordata e evitar a falência das empresas, cerca de 4 mil companhias recorreram a essa saída, mas apenas 45 delas voltaram a operar regularmente. Em 8 anos e meio, apenas 23% delas tiveram seus planos de recuperação aprovados pelos credores. 398 faliram e a maioria dos processos se arrasta no judiciário sem definição final. A previsão do tempo para quarta-feira é de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura também deve cair. A máxima chega a 24 graus, mínima 17 graus. Dados divulgados pelo IBGE mostraram que as vendas do comércio varejista brasileiro cresceram 0,9% em agosto. Esse foi o 6º mês seguido de alta do indicador, mas que, se comparado ao mês anterior, quando a alta era de 2,1%, teve um recuo considerável. Na comparação com agosto de 2012, o volume de vendas cresceu 6,2%. No ano, esse crescimento foi de 3,8%. Com relação aos setores, o que teve o maior crescimento nas vendas foi o de equipamentos e materiais de escritório, informática e comunicação. Já com relação às regiões, o maior crescimento no varejo foi registrado na Paraíba. Ontem nós noticiamos aqui no Boletim TJ Alfa que as passagens aéreas no período da Copa do Mundo no ano que vem já estão custando 10 vezes mais que o usual. Pois bem, essa atitude de elevar tanto as tarifas pode prejudicar as próprias companhias. O presidente da Embratur, Flávio Dino, anunciou que vai propor tanto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica quanto à Secretaria de Aviação Civil um teto para as passagens e a permissão para a livre operação de companhias aéreas estrangeiras, pelo menos durante a Copa. Ele disse que seria uma autorização provisória, apesar de defender a liberação permanente para que companhias estrangeiras transportem passageiros entre as cidades brasileiras, o que é proibido por lei. O ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil, garantiu que essas propostas serão discutidas e que ele vai tentar negociar com as companhias aéreas a redução das tarifas. Hoje, dia 15 de outubro, é comemorado o Dia Nacional do Professor. Em 1827, Dom Pedro instituiu um decreto dizendo que toda cidade, vila ou lugarejo do Brasil deveria criar a sua primeira escola primária. A ideia de fazer essa determinação um feriado surgiu em São Paulo com o professor Salomão Becker. Ele resolveu reunir a equipe da escola em que trabalhava para discutir assuntos relacionados à profissão. A reunião foi um sucesso e tomou proporções nacionais. A partir de então, o dia 15 de outubro foi instituído o Dia Nacional do Professor. Hoje, o professor tem um papel social muito importante. Além de ensinar aos alunos as matérias básicas, como português e matemática, o profissional também precisa educar as crianças com noções de ética e cidadania, tendo um papel fundamental na formação do adulto. O professor ele tem, para nós, alunos, a mesma importância que o pai tem para um filho. Então, nós necessitamos do calor, do conhecimento, da tolerância, da calma, da experiência e da compreensão do professor. Não tem como falar, é tudo na vida. Educação realmente é tudo, do início até você ter uma profissão, de se desenvolver como pessoa, ser uma pessoa íntegra, inteira, é isso. Infelizmente, os professores têm sofrido com a falta de reconhecimento por parte dos governos. E no último mês, vários protestos aconteceram pelo país pedindo melhorias para a categoria. Nosso professor, hoje, ele passa por uma situação completamente inusitável. Por quê?
seus vencimentos são medíocres, seus respeitos não existem mais, o aluno respeita mais o mestre. Então o professor hoje é humilhado pelo próprio aluno. Então não há mais aquele respeito que tinha antigamente pelo mestre. O professor assim tem um papel muito importante na sociedade e espero que eles consigam todas as reivindicações que eles estão fazendo na política para ter um ensino melhor, para o nosso futuro ser melhor. O professor, infelizmente, é muito pouco valorizado, né? Uma profissão que você não é valorizado nem financeiramente, nem nada, então eu acho que é super válido. O que não pode nunca ser esquecido é que o professor tem papel fundamental na sociedade e na formação dos adultos de ontem, hoje e amanhã. Professores, com todos os percalços que a vida lhe coloca, continue com sua luta, porque a responsabilidade por um Brasil melhor depende de vocês, do seu amor, do seu trabalho. E por hoje é só, a gente se vê amanhã aqui no Boletim TJ Alfa. Uma ótima noite para você e até lá!